Olá, no ar o Documentação, o seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, suas histórias e seus costumes. Hoje vamos visitar uma região do Brasil conhecida como o Paraíso das Águas Cristalinas, o Jalapão. Localizado no estado do Tocantins, o Jalapão é um mosaico de paisagens que mistura terras áridas, cachoeiras e toda a exuberância do Cerrado. Em meio a belas imagens, a história do povoamento da região é contada no documentário pelos habitantes atuais do Jalapão. Eles também mostram quais são suas principais atividades econômicas e culturais. O artesanato de capim dourado, que já virou símbolo brasileiro, é um dos produtos exclusivos do Jalapão. O filme ainda conta quais são os desafios para manter a preservação do lugar. Jalapão, Sertão das Águas, filme de Márcia Paraíso e Ricardo José de Barros Cavalcante. Vamos assistir! Arrasta-pé? É. À primeira vista, uma região desértica, árida. Poeira por todo lado, calor, sol, muito sol. Mas conhecer o Jalapão é uma descoberta. Região do Cerrado do Brasil recortada por montanhas, por vezes montanhas de areias quartzosas, o Jalapão reúne por suas terras nascentes, córregos, riachos e cachoeiras. São muitas as águas que brotam, correm, fervilham, pontuando o Jalapão de brilhos e reflexos variados, tornando o Jalapão surpreendente, único. Jalapão. Jalapão é originado de jalapa plantação, raiz medicinal, descoberta há muito tempo, hoje rara na região. Mateiros, São Félix e Lizarda, no centro da região, Novo Acordo e Ponte Alta, Lagoa, Rio da Conceição, Rio Sono e Santa Teresa,
são terras do Jalapão. O Jalapão está situado no extremo leste do estado do Tocantins e faz divisa com a Bahia, Piauí e Maranhão. É no Jalapão que brotam os afluentes do rio Tocantins, o São Francisco e o Parnaíba. Inscrições rupestres datadas de 10.000 anos atrás comprovam a presença do homem pré-histórico no Jalapão. E até o século XVIII, o Jalapão era a terra dos índios Acroás, extintos após uma revolta sem registros históricos. Eles passavam, eu ainda vi muito índio nu aí caminhando. Eles passavam aqui de rumo de Miracema para colar, diz que visitar uma aldeia para cá. É. Mas eles passavam aí, não mexiam com ninguém. Eles eram aqui desse rumo de Miracema para ir assim. Dizem que minha bisavó foi pegada desses índios. Que era a avó do meu pai. Eles misturaram muito. Em meados do século XIX, iniciou-se a migração dos povos nordestinos, a maioria vaqueiros, que vinham em busca de água e pastagem para os animais. Muitos também fugiam da seca nordestina, buscando as águas do Jalapão e a possibilidade de exploração da maniçoba, uma alternativa para a fabricação da borracha. A procura por terra, água e por uma melhoria de vida impulsionou o movimento migratório para o Jalapão. As antigas fazendas se expandiram, transformando-se em pequenas cidades, que assim permanecem até os dias de hoje. Foi nessa época que surgiu o nome Jalapão, indicando a faixa localizada nos vales do Rio do Sono e Rio Tocantins. O Jalapão é mais um Brasil que a gente não conhece, né? O Jalapão, ele na realidade, historicamente falando, na história humana, isso aqui foi fundamental para que, inclusive, as populações que chegaram, né, até o litoral passaram por aqui. A gente sabe disso, a gente tem informações disso. Essa região provavelmente não era desse jeito, muita coisa mudou, né? Mas, além do valor histórico, o Jalapão também é hoje um arsenal para a gente no que diz respeito à água, ao que diz respeito à biodiversidade que a gente encontra por aqui, mas também e principalmente ele é um arsenal cultural que a gente não conhece. Vixe Maria, primeiro que eu dancei eu tinha 13 anos de idade. Na Rebequinha, batendo num pandeiro, e eu tinha 13 anos de idade. Aí tinha uma moça já assim de idade, conhecida, me apanhou para ensinar a dançar. E eu dancei com 3 carros no peito dela, eu ficava todo nervoso. Todo acanhado mesmo, que fazia medo. A rabeca é feita de buriti. Abre o buraco do buriti. O buriti é a madeira que faz tudo no mundo. É como o galho do buriti, não faz nada. Fazer o instrumento de dançar. E aí abre aquele no talo do buriti, abre um buraco de um lado, abre do outro. E aí ajunta eles no meio, bota outro ali no meio, ajunta, faz. E bota as cordas de rabo de cavalo, rabo de égua, sedente de animal. E tem uma resina do mato, do pau almesca, que passa naquele sedem. Aí acontece que o bicho faz as voadas. Tem 2 sons.
tem uma tempera de um som e tem outro de outro som diferente. Então, para tudo Deus deixou o jeito para a pessoa se divertir, outros fazer maldade, né? Eu aprendi a tocar numa afinação, e tem gente que toca em duas afinações, né? Tem a natural, que é a que eu toco, e tem a outra, eu esqueço o nome da outra afinação, que essa eu não toco, não. Esse povo veio daqui, veio povo de fora. Bahia, do Maranhão. O povo toda a vida caçou melhora, o povo toda a vida saiu para caçar melhora. Você vê, tem gente aqui que fica no lugar e vai para outro. Tem até a Mandeira e ele muda para outro lugar caçando melhora. Tem gente aqui que morava aqui, está morando em Palma. Tem gente que morava em São Paulo, está morando aqui. A maior parte veio do Maranhão e Piauí. Nós viemos de Lizarda, fronteira do Maranhão, onde eu nasci. E cheguei aqui com 2 anos de idade, eu vim montado a cavalo. E nós viemos para cá porque lá era uma cidade sem sobrevivência também. Não tinha horizontes para os pais de família. E nós viemos aqui, exatamente, meu pai veio em busca de novos horizontes. Ele veio atrás do garimpo também. A terra era muito seca e existia a falta de chuva todo ano. Era muito sem recurso lá no Piauí. Até hoje eu acho que é. Aqui tinha mais água. Aqui os invernos, as chuvas eram boas, as terras eram boas, ou aliás são boas até hoje. Eram melhor do que para lá. Aí eles vieram em procura, aí veio um primeiro, viu como era aqui. Naquele tempo ninguém tinha terra, era tudo terra devoluta, terra do Estado. Aí os que podiam mais, que tinha mais recursos, tomavam conta assim, só dizendo até em tal lugar é minha. Não tinha medição, não tinha nada. Aqui, como tinham terras férteis, né? Muitos córregos, e o pessoal de Piauí, da Bahia, né? Que faz divisa com esses estados, eles vinham à procura de refrigério para os animais, né? E chegando aqui, viram que era um lugar rico de caças, né? E de águas e refrigério para os gados. Aí eles foram chegando e aqui ficando. A descendência mesmo é da Bahia e do Piauí. Muitos falam que é por causa do veado mesmo, do mateiro, que aqui tinha vários na época, né? Quando a gente chegou, a gente ainda presenciava vários. Agora não acha mais, né? Até que ponto nós podemos chegar para uma pessoa que sempre viveu caçando e dizer para ela que hoje ela não pode mais? Sim, hoje a lei permite que a gente faça isso. Mas então o que é que essa pessoa vai passar a viver, a fazer agora, para poder viver, né? Então, o nosso papel hoje é mostrar para essas pessoas se existem outros caminhos. E por que seria interessante que elas tivessem outros caminhos? Muitos dos caçadores que eu encontrei aqui jamais caçariam se tivessem outras oportunidades. Nós não temos o direito de chegar neste momento e dizer, não caça. Nós temos sim que saber o que é que eles caçam, como eles caçam. E a partir disso a gente começar a instruí-los da importância de não fazer mais isso, mas o que é que nós vamos oferecer para eles em troca. Uma das menores densidades demográficas do país, com um baixo índice de desenvolvimento humano, o Jalapão é uma região grandiosa e deserta. A ocupação da terra se dá pela posse.
no caso de algumas famílias ou pelas grandes propriedades territoriais. O Jalapão foi considerado uma das 3 áreas prioritárias para a conservação do cerrado brasileiro. E ele é importante porque é uma área onde o cerrado ainda apresenta suas condições naturais praticamente intocáveis em termos de uma área mais ampla, né? Por um lado, você está no Jalapão e você vê o cerrado, uma área muito plana, áreas de horizonte muito vastos. No fundo, você tem ambientes onde existe muita água, né? Existem os córregos, existem cachoeiras, existem muitos espaços específicos, né? Ecossistemas específicos onde você tem uma relação aí de relevo, solo, água, vegetação, e você acaba se criando uns espaços, ambientes muito específicos com a fauna e flora. Chuva, vento, areia. Um processo geológico de milhares de anos. Uma grande área de rochas de arenito extremamente frágeis, sujeitas à erosão, formando grandes depósitos de areias. São as dunas do Jalapão. São as únicas dunas no cerrado, né? São áreas onde o processo de erosão ainda ocorre nessa área em função de ser uma área de muito arenito, né? Então sobraram algumas serras nessa região, onde são serras praticamente de areia. Então essa área ela vai sendo desmoronando com o processo de chuva, né, e do vento, né, da erosão eólica, e vai formando essas dunas. Então isso é um atrativo muito grande. Então o turismo é uma atividade econômica importante que está se desenvolvendo na área, né? É importante dizer que o turismo é uma atividade que tanto pode desenvolver como também pode contribuir para o desequilíbrio ecológico. Então é importante que haja uma conscientização da comunidade no sentido de que o turismo se desenvolva de forma correta. O Jalapão reúne 4 tipos de paisagens. O platô, com chapadões e planaltos, as encostas, onde se localizam as nascentes dos rios em processo geológico permanente de erosão, as áreas planas baixas, com a vegetação do cerrado aberta, e as paisagens de veredas, áreas úmidas ao longo dos rios, sujeitas a inundações, geralmente com palmeiras de buritis. É nas veredas que o povo do Jalapão colhe o capim dourado. Meu capim dourado que nasceu no campo sem semear. O meu amor que me diz assim, é a flor do campo, é o meu capim. Que ensinou foi a minha mãe. A minha mãe chamou Dona Miúda. Ela é a rainha do capim dourado, o povoado Mumbuca, ela que segurou o trabalho até hoje, um trabalho muito importante. Toda a família dela honra o trabalho. E a minha mãe foi quem criou o trabalho, ela criou, né, o trabalho, e aí ela faleceu, ficou para mim, tá entendendo? Um dia ela ia caminhando, assim, numa vereda, e viu aquele repente daquele capim, abrindo assim, aquele capim, era uma maravilha aquele capim, ela viu na vereda. Aí ela entendeu, pegou um tanto do capim, olhou assim, e disse, esse capim aqui vai dar um grande progresso, porque esse capim, a fazer o trabalho dele, vai dar um trabalho especial esse capim. Aí ele inventou, tirou o capim, arrancou, levou para casa. Chegou lá, ela foi fazer cesta, supar, chapéu. Aí quando ela morreu, já eu sabia igual ela ou melhor. Aí eu fiquei fazendo. Aí foi que eu casei, aí eu tive as filhas foi prendendo. Aí depois das filhas, as noras prendendo. Hoje está nas noras, nas netas e todo mundo. Em todo o estado de Tocantins, aliás, o Brasil. Meu capim dourado que nasceu no campo sem semear. O meu amor que me diz assim, é a flor do campo, é o meu capim.
A associação existe desde 1994 e ela foi fundada por pequenos produtores da região e na época eles trabalhavam só com atividades voltadas para a zona rural. E a partir de 2003 que surgiu a ideia de inserir as artesãs nessa associação para facilitar, porque elas tinham necessidade de formar uma associação, e daí que a gente começou os trabalhos com artesanatos, principalmente com capim dourado. A ideia é a gente pegar o pessoal mais velho da cidade que trabalha e trabalha bem com buriti para estar ensinando para a gente não deixar essa coisa se perder. Eu ajudei a criar a associação de artesãos lá da povoado de Mumbuca, trabalha com capim dourado. E a gente também fez a articulação para trazer o pessoal do IBAMA para iniciar os estudos do capim dourado, para ver se a gente chega a algum manejo do próprio capim, né? Porque a exploração do artesanato, se ela não for, vamos dizer assim, de alguma forma controlada e organizada, ela pode sim ameaçar a espécie, né? O Jalapão é uma das regiões mais isoladas do centro-oeste brasileiro, uma consequência da própria dificuldade de acesso. O primeiro automóvel chegou na região em 1980. Até os dias de hoje, apenas veículos com tração conseguem trafegar pelas estradas, e são poucos os carros vistos por lá. Um problema sério que nós temos é a queimada, né? As pessoas da região, como eu já disse, por serem extremamente carentes, elas têm necessidade de mudar as culturas. O uso da terra ainda é um uso muito primitivo. Como não existe possibilidade de uma mecanização, de uma produção de dinheiro, né, que possa girar outras formas de produção, o que as pessoas fazem? É aquilo que é o mais primitivo que a gente conhece, que os ancestrais humanos já faziam há muito tempo. A gente taca fogo no lugar e o fogo vai sendo, a nossa tapineira vira o fogo. Por medo, inclusive, de serem enquadrados como criminosos pelo próprio IBAMA, eles tacam fogo e fogem. Então esse fogo é criminoso, inclusive se a gente olhar pelo aspecto da irresponsabilidade. Mas, por outro lado, se a gente olhar pelo aspecto da necessidade, ele está aí para exatamente suprir e cumprir um papel. Então hoje o fogo é um problema sério. Nós temos que ensinar essas pessoas, ou buscar caminhos, na verdade, de por que não queimar e o que seria melhor do que queimar. São respostas que nós ainda não temos.
Jalapão é esperança para todos que em Deus crê. Eu me sinto orgulhosa morar nesta região, desfrutar dessas belezas que há no Jalapão. Agradeço ao Deus do céu por esta dedicação de fazer tantas belezas aqui neste mundão. Para saber mais sobre as políticas públicas de preservação da natureza brasileira, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente em www.mma.gov.br. Tchau e até a próxima!